Bom, você que está aí com a gente já sabe que a gente sempre começa por aqui, que é para dar tempo de você fazer a receita juntinho com a gente, tá? Então, quando o programa encerra, você está encerrando também a sua receita aí em casa. Como eu anunciei agora há pouco, a gente está recebendo pela primeira vez a nutricionista Isadora Nunes. Além de ensinar para a gente uma receita daqui, de crepioca de frango, ela também vai falar sobre esses alimentos que nos ajudam, porque dão saciedade, né? E aí fica mais fácil de a gente conseguir a nossa meta de emagrecimento. Isadora, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. De fato, esses alimentos que a gente vai falar aqui, que são bem importantes no processo de reeducação alimentar, são alimentos simples que a gente encontra na cozinha de todo mundo, né? E hoje eu trouxe uma receitinha de crepioca, que é composta basicamente de ovos, a famosa tapioca, que é bem conhecida aqui na nossa região, né? É uma receita que ficou bem popular. Hoje em dia, acho que a maioria das pessoas já conhece, já ouviram falar. Por quê? A gente usa uma quantidade menor de goma do que na tapioca tradicional e isso acaba diminuindo as calorias dessa refeição. Como ela leva frango na composição, ela acaba trazendo mais saciedade e deixando a pessoa mais satisfeita. Então, para quem está buscando esse processo de emagrecimento e reeducação, é uma excelente opção para a gente incluir na rotina alimentar. Tanto no café da manhã, como lanches intermediários, né, lanche da tarde, ou mesmo no jantar. Então, Isa, é o que a gente diz, tudo na verdade é um processo, você tem que reaprender a se alimentar bem, usufruindo de todos os benefícios que os alimentos podem te proporcionar, inclusive essa sensação de saciedade que vai fazer com que você coma menos, né? Então, vamos falar um pouquinho da tua história, né? Você é nutricionista, imagino que por isso você teve essa necessidade também de dar essas dicas, né, de gastronomia culinária, porque eu acho que muito cliente dizia assim pra você, muito paciente seu, poxa, mas é difícil, a gente tem que se privar muito, né? A gente não come bacana se a gente tiver de dieta. Aí, ó, a nutricionista diz assim, ó, não, gente, tem várias receitas legais, né, que fazem parte, que podem fazer parte do teu cardápio sem você abrir mão do prazer de comer, né? Exatamente. E hoje em dia a gente vive muito essa era de informação, tanto na rede social como na TV. Todo mundo tem muito acesso à questão da saúde através da alimentação. Trazer essa repaginada para o cliente, para o paciente que busca qualidade de vida, mas ele também não quer perder aquela questão de essa comida é gostosa, consigo introduzir na minha rotina, é muito do papel do nutricionista. Então, trazer essa ideia do, ok, você pode comer algo simples, saboroso e ainda assim dentro de um plano alimentar voltado para emagrecimento, para reeducação, né? E a gente trabalha muito isso dentro do consultório, eu uso muito a rede social, compartilho muito receitas na rede social e essa daqui ela é campeã, porque é simples e prática. Tá, e deliciosa. Mas ó, vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para a nossa receita da crepioca, vamos te dar dicas também desses alimentos que eles ajudam, né? Nessa sensação de saciedade. Pode botar já o primeiro, né? Aí você vai explicando a chia. Perfeito. A semente de chia, na verdade, ela tem uma fibra, né, que acaba trazendo não só a questão da saciedade, mas também um auxílio no trânsito intestinal, que é bem interessante. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar que essa pessoa tem que estar sempre consumindo alimentos que vão trazer mais satisfação. Essa semente de chia ela pode ser utilizada tanto na crepioca, por exemplo, na própria massa, como em iogurtes e vitaminas. Misturada em outros alimentos, viu, gente? Muito legal. Vamos pro segundo, rapidinho. O que tem mais aí de dica? Whey protein, Whey, né? O famoso whey, né, que as pessoas conhecem. Na verdade, é mais uma fonte proteica, né? Então, eu costumo dizer que o whey é como se fosse ovos ou um peito de frango em pó. É mais uma fonte de proteínas que a gente pode estar, por exemplo, utilizando também em vitaminas. E as proteínas, de forma geral, elas trazem mais saciedade porque o nosso corpo ele demora mais para digerir. E todo alimento que tem essa característica vai deixar a gente mais satisfeito. Tá certo, adorei essa dica também. Vamos botar mais uma? Iogurte, né, que ela vai falar agora, né? Iogurte, além de ser barato, né, acessível, a gente consegue fazer em casa, uma receita bem simples. Ele traz saciedade justamente porque ele diminui o trânsito intestinal. E aí a gente pode estar fazendo até uma combinação entre iogurte, a semente de chia, uma fonte de fibra e, por exemplo, whey. A gente vai ter uma refeição completa. Olha aí, gente, que dica maravilhosa. E extremamente cheia de saciedade, né? Para quem está buscando aí emagrecimento, por exemplo. Tá bom, Isa, vamos para mais um. Olha aí, as proteínas, né? Isso, proteínas. Então, a gente tem 3 cortes, carne vermelha, frango e peixe, né? As proteínas, elas acabam fazendo justamente isso, junto com legumes e folhas, são alimentos que demoram a serem quebrados e digeridos. E aí a gente tem que pensar que quando eu busco saciedade, eu tenho que pensar nisso. Então, adicionar sempre no prato arroz, uma fonte de proteína, pode ser o peito de frango, um bifezinho grelhado, né? E vegetais.
né, é o prato ideal para a gente fazer esse processo de reeducação. Então, proteína fica bem colorido também, fica bonito. A gente já começa a comer com os olhos. É a pipoca? Não, a aveia. Eu vi de longe, é a aveia, né? Isso, a aveia. Explica aí pra gente. A aveia também é um outro alimento que, além de trazer saciedade, né, ela tem uma característica de reduzir os níveis de açúcar no sangue. Então, para quem está querendo perder peso, né, é um alimento que, além de ter essa característica de ajudar no processo de emagrecimento, no trânsito intestinal, ainda reduz os níveis de açúcar, né, que é uma das principais questões que as pessoas que tentam perder peso têm a dificuldade ali de fazer realmente acontecer. Então, inclusive na crepioca, que é o que a gente está trazendo hoje aqui, é uma ótima opção de fibras. Tá aí. Acho que é a última, né? A gente tem mais uma. A farinha de maracujá, que não é tão consumida, mas que também tem esse benefício, né, Isa? Exatamente. Ela entra na mesma categoria da aveia e da semente de chia, como uma fibra, que também tem essa capacidade de reduzir os níveis de açúcar no sangue, que é muito importante, por exemplo, para pessoas diabéticas, pessoas mais velhas, né? Pessoas que vivem ali com essas alterações. Pode ser incluída tanto nessa receita, você está vendo que essa receita ela é bem funcional, né? A gente pode adicionar fibras de várias fontes, ou em sucos, ou em vitaminas, ou no próprio iogurte. Então aqui a gente trouxe um combo bem completo, que reúne todos os alimentos que trazem saciedade e auxiliam no processo de perda de peso. Isa, você fez, você vai arrasar, viu? Adorei as dicas, a gente pode adotar, pode usar tudo. E é bacana que você vai misturando com outros alimentos e você acaba nem percebendo que você está consumindo, né, esse alimento que te traz tanto benefício. Agora, Isa, vamos para a nossa receita? Agora sim, vamos lá. A gente vai te explicar os ingredientes da nossa crepioca de frango. Vai lá, diz tudo então, que a gente vai precisar. Vai utilizar na base da nossa receita, né, de 1 a 2 ovos. Hoje eu trouxe 2 ovos. Com goma de tapioca e temperos a gosto, né? Então, nessa questão dos temperos a gosto, a gente pode estar colocando sal, pimenta do reino, né? A gente pode estar utilizando páprica picante, sempre lembrar de trazer esses temperos mais naturais que a gente encontra na feira mesmo. Não tanto temperos industrializados, como sazon, por exemplo, né? É aquela dica, né, Isa? Quanto menos saquinhos, embalagens a gente tiver que abrir, mais saudável fica a nossa alimentação. Então, o primeiro passo, você já está fazendo aí a nossa massa. Que seria misturar a goma de tapioca com os ovos, né? E aí, para dar essa saborizada, aqui a gente tem um mix de temperos, né? Então, esses temperos que a gente falou, sal, ervas finas, que a gente pode incorporar aqui junto da própria massa. Como a gente trouxe hoje no VT alguns alimentos, né, que a gente pode estar trazendo mais fibras, por exemplo, a aveia entraria facilmente aqui nessa. A chia também, a própria farinha de maracujá, né? Então você vai fazer, é muito simples, é uma receita extremamente simples. E isso é a base da crepioca. Os recheios, né? Hoje a gente trouxe frango, mas eles podem variar. Pode ser um queijo magro, pode ser uma carne moída. Ótimo, dicas maravilhosas. Vamos fazer o seguinte, Isa, você vai preparando a nossa massa da crepioca. E aí no próximo bloco a gente volta para ensinar os recheios, tá, gente? Mas você viu que a massa é super facinho, ela bateu ali rapidinho, já tá quase no ponto. Isa aqui arrasou com as dicas dela. Daqui a pouquinho a gente volta para te ensinar a rechear e rapidinho a gente vai dourar a nossa crepioca de hoje. Você já sabe que é hora da gente dar aquela espiadinha básica aqui na nossa receita, né? A gente tá aqui com a Isa, que é nutricionista, já trouxe dicas maravilhosas de alimento que dão aquela sensação, alimentos, né, que dão aquela sensação de saciedade, né, para que a gente consiga encarar esse processo de emagrecimento que não é fácil, não é? Não é fácil, mas é possível. Mas é possível, sim, e comendo bem o melhor de tudo. A gente te ensinou essa receita de crepioca, de frango, só repetindo na nossa massinha o que tem misturado aí, Isa? Então, a gente utilizou 2 colheres de sopa bem cheias de goma de tapioca, né? Aquela goma tradicional que a gente encontra no mercado, 2 ovos inteiros e temperos a gosto, né? Temperos naturais. Aqui na frigideira, mas já aquecidinha, né? A gente vai untar com um pouquinho de azeite, mas pode ser manteiga também. E essa é a base da massa da crepioca, né? A gente trouxe hoje como opção de recheio o frango desfiado com queijo e tomate, né? Que seria uma crepioca quase caprese, mas você pode variar nos recheios utilizando carne moída, né? Outros tipos de proteína, azeitona e os temperos que você mais gostar. Tá, deixa eu tirar aqui para te ajudar o bol. E aí a gente pode mostrar, pegando lá da câmera lá de cima, que tem uma imagem legal, de como fica recheado, né? Aqui é o ponto da nossa massa.
passa rapidinho, né, Isa? Isso, ele é bem rápido, né? O nome é crepioca justamente porque lembra essa textura mesmo, mais de um crepe, uma massinha de crepe mesmo, né? Bem fininha, ela fica bem fininha, bem leve. É uma refeição que, como eu falei, pode ser encaixada no jantar, né? No lanche da tarde. E o recheio aqui eu trouxe hoje o queijo cottage, que é um queijo mais reduzido em gordura, mas nada impede que você utilize uma mussarela, um queijo de coalho, fica né? Lindo. A gente sabe que na culinária é bacana também o visual, né? A gente já começa comendo Isso, que a gente já começa olhos. comendo com os olhos, né? E traz assim Isa. para a refeição ficar mais bonitinha, mais encaixadinha. Show! Da próxima vez que eu vier conversar com você, a gente já vai provar. Perfeito. Tá certo? Você viu aí? Super simples, rapidinho de fazer e fica, ó, de comer rezando, viu, gente? Ó, o Péricles Mindo, infelizmente, ele teve um imprevisto, que tá aqui com a gente todos os dias, ficou preso no trânsito. E daí não vai conseguir chegar a tempo. E daí, o que vai acontecer? Vai perder. Vai perder a oportunidade de provar essa crepioca maravilhosa que a Isa preparou aqui pra gente, como ela explicou, é gostosa, é saudável, dá a sensação de saciedade, não é isso, Isa? Isso mesmo. Simples de fazer, os ingredientes todos a gente tem em casa, né? Então, franguinho desfiado, uma carninha moída, ovos, a nossa tapioca, a nossa goma de tapioca hidratada, né? E agora vamos pro teste, né? Saber se... A gente vai já provar. E aí, ó, só lembrando da dica maravilhosa que ela deu, aqui ela na massa da crepioca, ela botou algumas ervas de temperinho. Mas a gente mostrou pra você no começo do programa alguns alimentos que dão a sensação de saciedade que você poderia ter misturado aqui na hora dessa massinha. Exatamente. A ideia é justamente o quê? Como a goma de tapioca, ela é um alimento que tem mais carboidrato, mais açúcar, quando a gente coloca aquelas fontes de fibra que a gente trouxe aqui no programa, a gente reduz aquela quantidade de açúcar ali. Então, aqui na massa, o que poderia ter sido adicionado? A semente de chia, não altera nada o sabor. A própria aveia não ia alterar em absolutamente nada o sabor. A farinha de maracujá, então tudo isso poderia estar sendo misturado aos ovos, aos temperos, né, para fazer a nossa massa. E uma informação, para quem gosta de coisa doce, a gente também consegue fazer uma versão dessa crepioca doce, apenas trocando os ingredientes salgados por um adoçante, por exemplo. A gente poderia rechear também com a pasta de amendoim? Com a pasta de amendoim, uma banana, né, morango, alguma frutinha, uma geleia sem açúcar, uma geleia natural, a gente já consegue fazer em casa. Então, dá para fazer tanto a versão salgada como a versão doce dessa crepioca. Olha, gente, tá aí, gente, as ideias vão surgindo. Você tá vendo como é bom a gente ter a orientação de um profissional? Né? Porque a gente vai acrescentando os ingredientes, não só pelo sabor, também pelo sabor, mas principalmente pelos benefícios, né? Aí fica gostoso, saudável e a mistura muito bacana. Ô, Péricles, que peninha você não vai provar essa delícia aqui com a gente. Mas, ó, é o seguinte, você já sabe que aqui a gente gosta de se deliciar com trilha sonora e nossa trilha sonora hoje tá especial em homenagem à criançada. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente prova daqui essa delícia, a gente tem música dali com os meninos e dessa forma a gente vai pro intervalo comercial, mas a gente volta já já para contar o resultado da receita de hoje.